Aprovados no vestibular da Unesp têm até esta terça-feira para a confirmação da matrícula. Cuidado, então, para não perder o prazo. Outro destaque da área do ensino superior. Chega agora a informação PFIES. O resultado já está à disposição no site do Ministério da Educação. Agora a saúde, uma data que não pode passar em branco. Neste dia 26 é lembrado o Dia de Alerta à Epilepsia. É preciso muita informação sobre o tema para que com desinformação realmente não se haja de forma errada. Por isso, a gente destaca a informação correta sobre a epilepsia. Neurológica, uma doença estrutural no cérebro, que leva o indivíduo a ter crises epiléticas. Por definição, para o indivíduo se tornar epilético, ele tem que ter pelo menos 2 crises em momentos distintos da vida e que devem levar a consequências comportamentais, cognitivas, ou seja, algum tipo de consequência. A epilepsia, por ser um desarranjo que ocorre em alguma área do cérebro, ocorrem descargas por alterações nessas áreas, descargas elétricas, e o indivíduo pode ter vários tipos de manifestações epiléticas, como crises de ausência, crises tônico-clônicas generalizadas, crises parciais complexas, parciais simples, generalizadas e assim por diante. Existem hoje descritas mais de 300 tipos de manifestações epiléticas. E isso é muito importante para que o médico descubra, faça o diagnóstico e defina muito bem o tratamento. 60% a 70% do sucesso do tratamento da epilepsia requer o apoio de medicações antiepiléticas. Os antiepiléticos ou anticonvulsivantes têm um papel fundamental e devem ser indicados por especialista e conduzido muito bem pela família, de acordo com essas orientações. Para que o tratamento seja muito bom, não só tomar o remédio é o suficiente. É necessário fazer exames regulares para ver se a medicação não está trazendo problema. Muitos indivíduos com epilepsia não apresentam só epilepsia, podem ter comorbidades, como TDAH, transtorno do espectro autista, transtornos psiquiátricos em geral. Indivíduos epiléticos podem ter mais enxaqueca, dores de cabeça, podem apresentar um risco maior de apresentar problemas psicológicos, ou porque tem medo de ter uma nova crise e o indivíduo passa a ter crises de ansiedade, ou passa a ter problemas no trabalho por sofrer preconceito no ambiente laboral, porque todo mundo fica com medo que esse indivíduo venha a ter crise lá. Então é muito importante que esse indivíduo seja bem acompanhado, não só pelo médico especialista, mas por uma equipe multidisciplinar, para que dê conta de todas essas questões que muitas vezes andam juntos com o indivíduo com epilepsia. Inclusive, preconceito dentro da família, medo do cônjuge ou dos pais de estar sempre às voltas com a possibilidade de que o filho ou o esposo ou a esposa venha a ter crises epiléticas também. Então é muito importante que essa equipe dê tranquilidade, porque o tratamento costuma ter eficácia. Em alguns casos, 5 a 10% dos casos de epilepsia, eles são casos mais difíceis de serem conduzidos e muitas vezes, além da medicação, é necessário para tomar um corpo melhor, a adoção de algumas atitudes como dietas específicas, cirurgias e outras conduções que a gente pode fazer, como tomar atitudes preventivas. Tem indivíduos com epilepsia que têm mais risco de ter crises epiléticas porque tem insônia e não dorme direito. Outros porque não podem ter contato com estímulos de luzes súbitas e tem as chamadas epilepsias reflexas à luz. Outros por jejum prolongado. Outros porque por algum motivo, por um estresse agudo, podem ter crise de uma hora para outra. Gostaram do conteúdo? Entenderam bem? Espero que sim. Aí, realmente é um assunto sério e os meios de comunicação, como estamos fazendo, também temos nós obrigação de levar essa informação precisa à população.
Ministério Público investiga superfaturamento na Câmara Municipal. Estou recebendo Promotoria do Patrimônio Público investigando improbidade administrativa na Câmara Municipal. Alvo, uma licitação que contratou a empresa para a implantação e manutenção do site institucional do Legislativo marinense. O promotor Oriel da Rocha Queiroz abriu inquérito civil público após a apresentação de uma denúncia com relação a esse tema. A licitação foi assinada pelo presidente do Legislativo, vereador Wilson Damasceno. Destaques do momento: Brasil já tem 3,5 milhões de carros com airbags defeituosos que podem matar. Morre idealizadora do Bolsa Família. Por Senado, Richa deixa o governo do Paraná para sair candidato, então, na próxima eleição. Temer sanciona a lei que dá poder a municípios para regulamentar o Uber, que inclusive está provocando polêmica diante de taxistas aqui em Marília. Dívida do IPI, o governo manda a Natura pagar 925 milhões. A empresa anuncia que vai recorrer. Futebol. Primeiro finalista do Campeonato Paulista sai nesta terça-feira. Estádio do Pacaembu, Palmeiras e Santos. O Palmeiras venceu o primeiro jogo, joga pelo empate. O Santos vai ter que buscar a vitória e tem que vencer por 2 gols de diferença para diretamente garantir a vaga. Se vencer por 1 de diferença, a decisão será nos pênaltis. O outro finalista, quarta-feira, Itaquerão, Corinthians e São Paulo. São Paulo venceu o primeiro jogo, joga pelo empate. Seleção brasileira, vamos devolver o 7-1 da Copa do Brasil contra a Alemanha, amistoso em Berlim, nesta terça-feira, 15h45, horário de Brasília. O técnico Tite e o grupo já disseram, não tem nada a ver com revanche. A seleção vai jogar o seu futebol se preparando para a Copa da Rússia. E a torcida maquiana lamentando um novo rebaixamento do time. O Marília está rebaixado para a 4ª e última divisão do futebol paulista no ano que vem. Acabou empatando em 0-0 com o União Barbarense. Agora de nada, nem a vitória adiantaria, porque o MAC dependia do Olímpia e o Olímpia em casa bateu o seu adversário pelo placar de 2-0. Diante disso, o MAC rebaixado para a 4ª divisão. Só vai começar em abril de 2019. É triste, mas é a realidade do Marília. É uma realidade também, o brasileiro é um campeão no acesso à internet. É claro que tem a maior parte do conteúdo é muito positivo, mas também há muito conteúdo negativo. A gente tem trazido aqui várias matérias com relação à importância dos pais ficarem atentos exatamente com relação a esse conteúdo negativo da internet. E a gente volta a abordar esse tema, segurança na internet. O tema é importante e você precisa acompanhá-lo. E para a nossa conversa, convidamos Otávio Luiz Rodrigues Júnior, conselheiro da Anatel e membro do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista e seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar com os telespectadores do NBR Entrevista. Você acredita que é possível viver num mundo de hoje sem internet? Você conseguiria? Não, eu respondo de maneira absolutamente peremptória, não é possível. Há uma interação da internet com a vida cotidiana de tal forma e de maneira exponencial, isso vai crescer ano após ano, que uma vida sem internet é algo inconcebível. Evidentemente que há níveis diferentes de imersão na internet em função tanto de classes sociais, quanto de formação, de acesso ao conhecimento relativamente ao uso da internet, ou mesmo a infraestrutura. Isso evidentemente é algo inegável e ultrapassa
ultrapassa as fronteiras nacionais. Mas viver sem internet, com toda a gama de serviços e produtos que só estão hoje disponíveis por meio da rede, é algo pouco realístico. Olha, a gente vai conhecer agora o empresário aqui de Brasília que usa bastante a internet. Dá só uma olhada. Basicamente aqui a gente trabalha muito com a coisa de gerar conteúdo para pessoas, né? Nosso principal papel aqui é ajudar empresas a venderem por meio da internet. Eu uso a internet para muita coisa na minha vida hoje. Eu uso a internet para compras, eu compro muito artigo digital e eletrônico, principalmente pela internet. Eu peço comida pela internet com alguma frequência e principalmente serviços bancários, que é uma coisa que, poxa, ir na agência não é uma experiência tão legal e usar a internet para facilitar essa experiência é um negócio que me ajuda muito no meu dia a dia. Uma coisa que eu sempre tento fazer é dar uma boa pesquisada sobre as empresas que estão ofertando produtos ou serviços antes de comprar. Então dá para pesquisar quem já comprou por ali, se alguém já sofreu algum tipo de fraude ou sofreu algum tipo de enganação ali por conta de algum portal desse tipo, por meio de pesquisas que a gente consegue fazer. E isso ajuda a gente a ter um pouquinho mais de segurança em relação ao que comprar e ao que não comprar na internet. Para mim, a internet é um caminho sem volta. Eu acho que cada vez mais a gente tem acesso a mais coisas, tanto localmente quanto mundialmente. E acho que a gente não vai saber viver mais sem isso, na medida em que a gente vai se aprofundando e conhecendo mais coisas. Otávio, o Marcos usa bastante a internet, como nós vimos aí, como muitos brasileiros. Ele usa para fazer compras, para fazer serviços bancários e usa bastante também no trabalho. Agora eu pergunto, será que tem alguém que está de olho nas informações que ele está passando para o mundo virtual? O que é a segurança na internet? A segurança da internet é a nova fronteira, tanto do ponto de vista regulatório quanto do ponto de vista tecnológico. Nós vivemos hoje algo que os sociólogos tentam explicar como uma nova revolução industrial. E a partir dessa nova revolução industrial, o modo como nós nos relacionamos com produtos e serviços mudou e mudará cada vez mais. No entanto, há um novo elemento que será a moeda do futuro, que é o dado. As informações que nós temos a respeito da nossa vida, dos outros, do que consumimos, do que fazemos, do que pensamos, do que sonhamos e do que desejamos. Esse elemento novo, que é o dado, ele passa a ter uma função, para além do aspecto puramente técnico e tecnológico, uma função econômica, uma função social, uma função política, inclusive. Em muitos países se discute a elaboração de legislação para controle, tanto do ponto de vista econômico e social dos dados, quanto do ponto de vista da segurança dos portadores desses dados. Dessa maneira, há uma preocupação hoje no Brasil em relação à aprovação de uma lei de proteção de dados e de mecanismos da chamada cibersegurança, que é uma nova fronteira, na qual, inclusive, nós podemos observar pelos jornais cotidianos, nas quais estão sendo travados grandes conflitos, não sangrentos, mas conflitos entre nações, entre estados, com relação a vitórias ou derrotas em eleições nacionais, com relação a mudanças de humor da opinião pública, movimentos separatistas. Isso tem a ver com o nível da macrosegurança cibernética, mas também no nível da microsegurança. A proteção aos nossos dados bancários, a proteção aos nossos hábitos de consumo. Pois é isso que eu ia perguntar. Qual é o risco que o usuário tem quando ele não se atenta para a segurança na internet? Muito bem. Essa questão ela tem um impacto muito significativo na própria relação que nós temos com a internet. E eu gostaria de dar uma resposta, estamos falando de um assunto muito tecnologicamente muito avançado, uma resposta baseada em um escritor brasileiro que eu gosto muito, João Guimarães Rosa, em que ele dizia que viver é perigoso. E nós poderíamos fazer uma paráfrase e afirmar que viver na internet é perigosíssimo. Mas isso é óbvio, os perigos da internet são os perigos do mundo real, do mundo do cotidiano das pessoas. O que a tecnologia permite é um novo tipo de risco,
para o qual, evidentemente, as pessoas ainda não estão adaptadas, mas a tendência é que isso aconteça. Então eu tenho desde daquilo que cada um de nós já tem tido algum tipo de experiência, como a apropriação de dados pessoais, a possibilidade de eu entrar em páginas que são páginas maliciosas, nas quais simulam uma espécie de aparência de que aquilo é o meu banco, de que é o supermercado onde eu faço compras virtualmente, a livraria na qual eu compro livros virtualmente, e aquilo tem apenas a função de se apropriar dos meus dados. Até mesmo programas de compra de comida por aplicativos, eu também tenho a possibilidade de ter meus dados do cartão de crédito. Sério e tem que ser levado a sério mesmo. 2 destaques: boletos vencidos com valor superior a R$ 800, agora podendo ser pago em qualquer banco. E outro destaque que chega agora, está aqui: decisão do Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul, tornando Lula ficha suja, cabe ao Tribunal Superior Eleitoral negar a candidatura. Obrigado e até a próxima. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. E Menin Engenharia.